Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, TV a cabo, canal 20. E hoje nós temos aqui a honra e o prazer de receber o engenheiro agrônomo, Dr. Edilberto Rezende. Tá bom, Edilberto? Joia? Boa tarde, Toninho. Satisfação estar aqui, no podcast participando com você. E vamos bater um papo aí, discutir alguns projetos bacanas que a gente tem. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir botar em prática. Vou chamar de Edilberto, né, Edilberto? O Edilberto é agrônomo, formado pela nossa Univale. E isso é muito honroso para a gente, entendeu, Edilberto? E nós vamos falar hoje aqui sobre um projeto muito interessante, que é o projeto do leite com café. Não é café com leite, né? É leite com café. Leite com café. Mas antes, Edilberto, vamos trouxer algumas informações sobre a situação da pecuária de leite, sobre a pecuária de corte, né, de boi, de bovino, para se ter uma informação assim do setor, que é um setor extremamente importante. Vamos começar pela pecuária de leite, de café, de corte, né, de boi, bovina. A gente que nasceu aqui em Valadares, entendeu? Você é de 89? Eu sou de 45. A diferença boa, a experiência boa, muito grande. Mas eu nasci em Valadares. E nessa época, a pecuária era extremamente forte, né? E, inclusive, nossa família Coelho veio para Valadares em função da pecuária. E nós tivemos aqui uma fase extremamente majestosa, vamos dizer assim. Valadares era, inclusive, uma referência, preço de boi, era uma referência na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mas a minha pergunta é o seguinte, doutor Edilberto. O que aconteceu nesse tempo? Bom, Toninho, perdeu um pouco a dinâmica. Com meus 36 anos de experiência, que sim, com todo respeito, próximos aos anos do senhor, talvez não consiga dar um diagnóstico tão exato, né? Que ainda estou novo e talvez não tenha tanta experiência para poder dar uma resposta concreta de te falar o que aconteceu. Mas a gente vê, né, que ao longo desses anos tiveram alguns fatores que fizeram com que Valadares fosse, não vamos dizer perdendo, mas deixando de ter esse protagonismo na produção de carne. Valadares, claro, a nossa região ainda é uma região que tem a pecuária de corte como uma das grandes atividades e ainda tem uma produção, né, relativamente grande. A gente ainda tem bastante gado na nossa região, mas concordo com você que isso, se comparado ao passado, há anos atrás, esse volume nós tivemos aqui praticamente 2 frigoríficos grandes, que era o Temaia, né? E a própria Matiza, né? Então, como eu estava dizendo, esse volume ele não vem crescendo, né? Ele vem estabilizado ou até mesmo diminuindo um pouco. Eu acredito que um dos motivos possa ser o modelo, né? Modelo de negócio, né? Que é feito, o modelo de produção que é utilizado na nossa região, que ele é um modelo de pecuária extensiva, né? Então, onde se usa uma quantidade de terras um pouco maior com a intensificação menor. Então, como a gente já vem aí há mais de 50, 60, 70 anos utilizando as nossas propriedades
de maneira extensiva e extrativista, né, a gente tem um certo nível de perda de produção do próprio solo, porque a gente está, quando o boi está comendo o capim, ele está extraindo o nutriente que aquele capim recebeu do solo. E nesse modelo de pecuária mais extensiva, os níveis de adubação, os níveis de correção e os níveis, vamos dizer, de tratos culturais que o solo recebe são menores. Então, na medida ao longo dos anos, esses níveis de nutrientes no solo vão baixando. E desta forma, a produção de capim, né, também vai diminuindo. Então, eu acredito que esse seja um dos fatores. A gente tem também outros fatores. Acredito que hoje, né, já pensando num curto prazo, a gente tem também a questão, né, das propriedades estarem sendo divididas entre as famílias. Então, a reforma agrária natural. Então, a gente tem pessoas saindo da atividade, as propriedades diminuindo, a gente não tem grandes pecuaristas, tantos grandes pecuaristas como a gente tinha à época. Temos também a questão que impacta muito, que é a questão de chuva. A gente vem ao longo dos anos, o clima vem sendo, né, cada dia mais desfavorável à produção de capim. Então, todos esses fatores eu acho que caminham aí para essa questão dessa diminuição de produção. E a parte cultural? Eu estou falando isso porque a minha mulher é fazendeira, pecuária de coche. Eu falo, Miriam, coloca alguma agricultura aí, o milho. Você tá doido, Tony. Bom, esse também é um fator. É porque eu já ouvi isso, entendeu? Muitas vezes no passado. A nossa família Coelho, nós tínhamos uma empresa muito grande aqui em Valadares, chamada Imapebra. A Imapebra era proprietária de muita terra, muita fazenda, muita coisa. Mas eu via nos meus tios a conversa de que, não, agricultura, vocês estão doidos. Essa questão cultural também é um fator. E é justamente essa questão cultural que às vezes limita um pouco. Porque hoje eu toco a propriedade da nossa família. Eu, fatalmente, se eu fizesse com a mesma propriedade que veio do meu avô, as mesmas práticas que o meu avô faria, a gente estaria numa condição de talvez não conseguir tocar mais a propriedade. Então, dentre todos esses desafios que eu mencionei, se a gente não utilizar de tecnologia, de novas ferramentas, de novos manejos e de novas técnicas de, vamos dizer, cultivar o campo, né? Cultivar a terra, o solo, ou o que seja, a gente não vai conseguir os resultados. Então, por isso que a gente ainda tem muitos produtores que às vezes têm um pouco de resistência. Outros não é questão de resistência, é porque talvez a assistência técnica não chegou de forma adequada a ele ainda, que eu acho que também é um ponto que a gente precisa ter muita atenção e muita dedicação aqui na nossa região, a questão da assistência técnica. Mas fala-se muito em matéria no Senado, né? Isso, a gente como sindicato rural, a gente tem um trabalho que a gente, né, em parceria com a cooperativa, com o Cicobi Crédito Doce, com todas as instituições, a gente tem um trabalho de assistência técnica que a gente já desenvolve mais na pecuária de leite, mas também temos grupos de pecuária de corte, que é justamente para tentar esse trabalho de inserir novas técnicas de produção, de inserir novas formas de se trabalhar, para tentar dessa forma... E está dando resultado? Está dando resultado. A gente tem, principalmente nos grupos que a gente tem, esse projeto se chama ATIG, o nome dele é ATIG, Assistência Técnica e Gerencial. Então é um projeto que principalmente na cadeia da bovinocultura de leite, a gente tem produtores que participam do projeto alcançando bons resultados e realmente mudando o cenário da propriedade e da vida das pessoas que moram na propriedade também. É porque com essa falta de mão de obra,
Escutei. Eu morei nos Estados Unidos, entendeu, Edilberto? E numa região com muita fazenda, muita propriedade. E propriedades relativamente pequenas, não eram propriedades grandes. Mas quem tocava o negócio era o marido, a mulher e os filhos, entendeu? A gente tem na nossa região, a região do Vale do Rio Doce, a maior parte dos nossos produtores são pequenos produtores, são produtores familiar, né? São produtores que tocam o negócio, ele e a família, às vezes um colaborador, dois, mas esses são a maior parte dos nossos produtores. E a gente tem um foco muito em desenvolver esse produtor, porque é esse produtor menor, produtor pequeno, que tem mais dificuldade de acessar uma assistência técnica mais qualificada, tem um pouco mais de dificuldade de acessar novas tecnologias, porque a gente sabe que no país que a gente vive, aqui no Brasil, tecnologia não vamos dizer, uma ferramenta de custo barato, né? Então, quando você parte para o lado de tecnificar, você parte por mais simples que seja a tecnificação, quando você parte para esse mercado, para esse nicho, é caro. E na maioria das vezes, quando você chega na propriedade, você encontra um produtor descapitalizado e para ele ter um pouco de tecnificação, ele precisa fazer um investimento. Então você fica... E tem que ter também um certo nível de escolaridade, né? Porque tudo é hoje na informática. Na informática. Mas eu acho que esse nem tanto não é o desafio, problema, sabe, Toninho? Eu acho que tem muita... Hoje mais que nunca, né? Com essa questão dos smartphones, com essa questão que a tecnologia ela já é praticamente, obrigatoriamente, já está sendo inserido lá. Assimilou isso. Isso, e aí as pessoas já assimilaram. Então a gente vê mais a dificuldade nessa questão da implantação da tecnologia. Primeiro é a questão que você falou muito bem, cultural, né? Que a gente ainda tem alguma resistência por parte de alguns produtores. Mas eu faço assim, tem 40 anos e até hoje deu certo. Tudo bem, está dando certo, mas poderia dar muito mais. Você poderia ter uma condição muito melhor. E tem a questão também da sucessão. Porque se eu tivesse que tocar a fazenda da forma que meu pai tocava há 30 anos atrás, talvez eu não teria o interesse que eu tenho de tocar a fazenda como eu tenho hoje. Porque a gente já fez várias alterações, já fizemos várias adaptações de manejo para inserir novas tecnologias que eu tenho interesse de tocar. Então, a gente fala, sendo um jovem, eu já estou um jovem de meia idade, mas vamos dizer, uma geração aí, já depois da minha, jovens de 19, 20 anos, qual é o interesse que ele vai ter de ir para uma fazenda e tocar ela da forma que meu avô tocava há 60 anos atrás? Sem motivação nenhuma. Então ele não tem motivação. Então é mais um desafio que é a sucessão. E a gente precisa, né, tecnificar as fazendas e tecnificar os nossos negócios para que os jovens tenham interesse em instalar. Você vê, Gilberto, da importância que tem hoje uma Univale da vida, né? Com curso de agronomia, veterinária, né? Exatamente. A Univale é a base de formação dos nossos profissionais aqui da nossa região, né? Eu tenho muito orgulho de ter feito agronomia lá. Foi um período fantástico da minha vida e a Univale me proporcionou isso de estar fazendo o curso de agronomia dentro da minha casa, né? Dentro da minha cidade e podendo acompanhar a rotina da fazenda junto com o estudo. Então, quando eu saí que eu formei em 2011, eu já acompanhava dentro do ambiente familiar e eu já estava colocando em prática as coisas que eu estava aprendendo no curso. Eu já estava começando a aplicar na fazenda. Seu pai não rejeitou muita coisa, não? Muito não. Guilherme. Pode falar, Guilherme. Pode falar, né? Que pode falar. Não, muito não. Meu pai sempre foi muito ligado à cooperativa. Sempre foi muito receptivo. A gente sempre conversou muito.
Já brigamos bastante também, que faz parte, né? Mas todas discussões sadias, buscando o mesmo objetivo, que eu acho que é o que é mais importante, cada um defendendo a sua ideia, mas no fim a gente arrumava jeito de fazer um pouquinho da ideia de cada um. Ô, Gilberto, antes da gente partir agora para a parte da pecuária do leite, né? Eu tenho uma curiosidade. Como eu te disse, eu morei nos Estados Unidos, numa região de fazendas, uma região muito rica de fazendas, que é no Texas, no norte do Texas. E depois de alguns anos eu voltei lá. E encontrei com meus amigos, essas coisas todas. E um dos meus amigos falou: Toninho, você precisa conhecer minha fazenda. Eu falei, vamos aí conhecer, né? Na época eu estava até com o João Campos, não sei se você conheceu o João. O João tinha um interesse muito grande. Falei, o João, vamos lá ver a fazenda do rapaz. Chegamos lá, o cara tinha um confinamento de 40 mil cabeças de gado. Então eu pergunto a você o seguinte: que pé que está essa história de confinamento na nossa região? Isso é viável? Viável, Toninho. Eu acho que todo negócio é viável. A gente, né? Então, quem sou eu, Edilberto, né? Para falar que um negócio não seja viável. A gente tem alguns confinamentos aqui. A gente tem, eu acho que o maior exemplo aqui, e o maior que a gente tem é o confinamento do Celim Murta aqui, né? Que é em parceria com o Frisa, o frigorífico de Nanuque. É meu sobrinho. Exatamente. Então você conhece muito mais do que eu. Então, assim, é um caso de sucesso que a gente tem aqui, um confinamento que eu acho que hoje roda já com mais de 15 mil cabeças. E assim, o Celim extremamente profissional, o negócio quem não conhece é muito bacana de conhecer, é um negócio fantástico. E temos também outras pessoas que já fazem confinamento há mais tempo. O Ricardo Coelho já faz, né, através do Matheus. O Matheus também é filho do Ricardo, é um rapaz, né, eu vou falar um menino, porque é da minha idade, nós somos contemporâneos, dá uma assessoria para vários criadores aqui na região que já tem confinamentos para atender a demanda própria, né? Então são confinamentos menores, confinamentos, acredito aí, na faixa de 1.700, 500. Temos o tio Wellington Braga lá em Marilá, que tem um confinamento de 700 animais. Então, assim, nós temos... Está crescendo a coisa. Nós temos vários confinamentos aqui na região. Então, a gente vê que é uma das ferramentas que a gente fala que demanda menos terra, né? Não sei se demanda menos terra, né? Mas, porque você tem a recria, né? Para entrar no confinamento. Mas você consegue, é uma ferramenta que você tem de acelerar o ciclo, né? Você pega aí um boi que talvez demoraria aí para chegar na fase final de acabamento 6, 8 meses, você chega com 90 dias, né? Ou por até menos. Então, é uma das ferramentas que a gente fala que estão aí para poder, sendo bem implantadas, bem implementadas, bem conduzidas por pessoas que têm a capacidade técnica de tocar o negócio, né? É uma das ferramentas que pode transformar, assim, a pecuária de corte da nossa região. Ô, Gilberto, e a pecuária leiteira? Essa aí você tira de letra? Não, tira de letra. Essa a gente conhece um pouco mais, que a gente está nela, né? Vive ela desde pequeno. Mas a pecuária de leite da nossa região, ela, como eu falei, a nossa região é uma região que a maior parte dos nossos produtores são pequenos produtores, e quando a gente vai para a pecuária de leite, mais de 80% dos produtores da nossa região são pequenos produtores, são produtores que estão aí na faixa de 50 a 350, 400 litros de leite. Daí para menos. Hoje, eu acredito que abaixo de 150 litros de leite aí a gente tem uma quantidade expressiva de produtores. E são esses produtores que são os produtores que mais dependem da assistência técnica, de qualidade, do apoio das nossas entidades, do Sindicato Rural, da cooperativa, da Cred Rio Doce, que são esses pequenos produtores que muitas das vezes, como eu falei, não têm um acesso à tecnologia, às vezes não têm no momento, aquele capital para fazer um investimento, para mudar
o cenário da propriedade. Então, esse produtor que é essa área do leite também tem melhorado muito a questão da... Tem caminhado bastante. O né? leite, ele tem a particularidade, e eu acho que é uma cadeia que talvez esteja e tenha o maior desafio, que é o desafio da mão de obra, né? Hoje demanda mais mão de obra. Demanda um pouco mais de mão de obra, é uma mão de obra que talvez seja um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais intensa, sabe? O ordenhador, a pessoa que está ali todos os dias fazendo a ordenha, tirando leite dos animais, é um trabalho um pouco mais exigente, né? Então a gente vê hoje, está cada dia mais difícil você conseguir pessoas para estar executando esse tipo de serviço. Para Portugal, fora a concorrência que a gente tem com os Estados Unidos. Na região da Miriam, a Sucena, o problema lá é a fábrica de celulose. Lá em Açucena, né? Açucena, O povo todo quer ir para celulose. Então, todas as regiões aqui, a gente tem a concorrência é muito grande. Você vê Valadares é um grande centro e praticamente todas as empresas hoje têm déficit de funcionário. A gente vê a rede de todos os supermercados da cidade fazendo campanhas para atrair pessoas para trabalhar. E todas as empresas, todos os empresários que a gente conversa, uma das primeiras, quando você fala, o que é o maior desafio da indústria, da sua empresa? É mão de obra. Primeiro é mão de obra, depois é mão de obra qualificada. Né? Primeiro é qualquer um, depois é qualificado. Eu tenho percebido, não sei se a minha percepção é correta, mas está ficando os idosos e os doentes. Eu, há pouco tempo, fui no Coelho Diniz, cheguei lá, alguém me chamando. Ô, Tonei, então. Fui ver o Marcelo. Marcelo é um amigo meu. Aposentei, tô trabalhando. Estou trabalhando, mas tá bom, Marcelo. Que bom, né? Que bom que tem gente igual o Marcelo que mesmo disposto a trabalhar. Mesmo aposentado, estão dispostos a trabalhar. Porque, assim, o nosso país está ficando numa situação muito difícil, porque hoje as pessoas que estão ali na idade produtiva, né, na idade que seriam a idade de estar exercendo, né, um trabalho ou estar empregado, eles não têm muito interesse em trabalhar, não. E isso, quando você parte para uma propriedade de leite, eu acho que isso agrava um pouco mais devido à dificuldade do dia a dia, né? A lida é muito penoso, bem pesada, pesada a lida, né, com os animais. E o trabalho diário de uma propriedade de leite, ele é um trabalho exigente, vamos dizer assim. Hoje, com as tecnologias, ele não é um trabalho mais pesado. Pode não ser um trabalho pesado. Tem os odeias mecânicas. Mas ele é um trabalho pesado na rotina, na constância. Acorda 4 horas da manhã, né? Hoje já não tem muito também não, viu, Toninho? Hoje lá em casa mesmo, na fazenda, os meninos começam 5h30, 6 horas, então a gente já consegue aí com tanque de expansão, né? Que você já tira o leite, já cai, o leite já está gelado, não tem aquela necessidade de... Antigamente, 5 horas da manhã, o leite tinha que estar na banca, né? Que o caminhão passava 5h30, se o leite não estivesse na banca, o caminhão ia embora, o leite ficava para trás. Então hoje a gente já tem ferramentas que você consegue flexibilizar um pouco o horário, mas mesmo assim é desafiador. Ô, Gilberto, fala um pouquinho para nós sobre essas grandes empresas aí que fazem captação de leite, tipo a Cooperativa Vale do Rio Doce, tem a Piracajuba, Barbosa e Marques. Bom, assim, hoje, como todo produto, o leite é um produto muito disputado, né? Então a gente tem cada vez mais as empresas aumentando as suas áreas de captação. Você vê hoje aqui em Valadares, a gente deve ter aí próximo de, no mínimo, uns 10 laticínios que captam leite aqui na região. Então você tem os que você já mencionou, que são daqui de Valadares, você tem outros que não têm plantas aqui em Valadares, mas também captam leite aqui na região. Então aonde tem leite, tem empresa captando e, no bom sentido da palavra, brigando pelo leite. Isso para o produtor, né, de certa forma, é bom, né, que quando você tem concorrência,
você tem uma capacidade de discutir, talvez discutir preço e de demanda de produto. Quanto maior a demanda, melhor o preço. Mas como todas as indústrias, como todas as empresas que a gente tem acompanhado, a cadeia do leite também está passando por um momento desafiador. A gente tem aí um volume de importação ainda alto, entrando de leite importado, leite da Argentina e do Uruguai, ainda mais da Argentina. Então a gente tem uns volumes de importação alto e isso tem penalizado bastante o produtor. Hoje nós estamos no auge da seca, né, aqui na nossa região da entre safra, e a gente já vem aí de 3 meses consecutivos de queda de preço de leite. E possivelmente a gente ainda está num cenário de baixa. Então a gente não tem expectativa de até novembro, dezembro. Aí novembro já está chegando, então até dezembro no cenário não é muito otimista. E assim. Além da seca, vem a importação. E vem a importação que diminuiu, mas diminuiu muito pouco. Então é uma das pautas que a gente, como instituição, tem tentado trabalhar a nível nacional, né? Através da CNA, a gente tem feito um trabalho com os sindicatos, com a federação, né? Com a Federação da Agricultura do Estado, apoiando, né, a CNA numa ação para ver se consegue a questão de implantar as medidas protetivas do antidumping, né? Para tentar segurar. O Lula para fazer um tarifaço aí contra a Argentina. Contra a né? Argentina. Aí fica mais difícil. Se depender da boa vontade do governo federal, eu acho que a gente vai passar muito aperto ainda. É porque é o seguinte, não sei, o leite é uma coisa política, né? O leite, Toninho, ele tem assim, talvez seja uma das cadeias que tenha uma importância social muito grande. Então você pega a Valadares hoje, a nossa cooperativa, da qual tenho a honra de ter crescido dentro dela, né, através do meu pai lá na diretoria. Hoje faço parte também do conselho de administração da cooperativa, então conheço as pessoas, que eu acho que é o mais importante disso tudo, além de conhecer todo de conhecer toda a proposta da empresa, da cooperativa, de conhecer a fundo mesmo o propósito da cooperativa. Eu conheço muito as pessoas. Então, hoje a nossa cooperativa tem mais de 1.000 cooperados, e mais de 80% desses cooperados são pequenos produtores. Então, a gente precisa cada dia mais lutar para que esse pequeno produtor consiga se desenvolver, aumentar um pouco mais a produção e defendê-los para que eles possam ter um pouco mais de segurança para produzir. O São está falando que só tem mais 3 minutos. E nós nem falamos do café. Falamos sobre o café. Mas, Gilberto, e o programa seus de leite com café? Leite com café. Isso é interessante. Olha, a gente como instituição, eu tenho à frente lá do Sindicato Rural, e a gente tem conversado muito, né, como a nível de federação, no estado, né? Também fui convidado a fazer parte da nova chapa, né, que foi eleita para dirigir agora a Federação da Agricultura. Eu fui convidado, vou participar lá como vice-presidente. Isso eu acho que isso é importante. Uma grande oportunidade para nós aqui do Vale do Rio Doce, a gente poder estar representando e estar presente junto à diretoria da federação. Então a gente vem conversado muito na federação, e eu tive a felicidade de encontrar lá na federação com o Carlos Renato, Carlos Renato Brega, Brega, que é primo do Alberto, é de família. Eu sei, pessoal neto, de Juiz de Fora. Exatamente. Então eu tive a oportunidade de estar com o Carlos Renato lá e ele falar sobre esse projeto do café, que já tinha, esse projeto foi pensado por um professor, doutor João
João, ele é da Procafé, da entidade Procafé, talvez o senhor até o conheça. Ele já tinha pensado nesse projeto há mais tempo e voltou a falar nele, e a gente discutiu e viu que talvez seja um dos projetos que possa mudar realmente o nosso cenário. A ideia do projeto é a gente trazer o café Conilon para a região de Governador Valadares, a gente estimular para que os produtores, né, plantem um pouco de café, vamos dizer assim. Não é abandonar a atividade que ele esteja na pecuária de corte, que ele esteja na pecuária de leite, mas o objetivo do nosso projeto é para que os produtores plantem 1 hectare, 2 hectares, para ter uma outra alternativa de renda dentro da propriedade. A gente batizou de leite com café porque o objetivo ele foi pensado para pequenos produtores de leite. Então a gente já implantou um projeto, uma área de demonstração, uma área piloto, um projeto piloto na propriedade de um produtor aqui em São Vitor, que é produtor de leite, que é atendido pelo um programa de assistência técnica e gerencial nosso, que em parceria com a cooperativa, em parceria Sindicato Rural, cooperativa e Senar, ele já é atendido por nós na atividade leite. E a gente implantou lá na propriedade dele uma área de 2 hectares de café Conilon. Então ele vai continuar tocando a atividade de leite e em paralelo à atividade de leite ele vai tocar a área de café Conilon. Então a ideia é que ele não saia do leite, é que ele tenha subsidiariamente o leite e mantenha a lavoura de café, que a gente entende que para um pequeno produtor até 2 hectares de café Conilon ele consegue manter essa lavoura com a mão de obra própria. Ele não precisa de contratar. Talvez ele tenha que contratar uma mão de obra na hora do plantio, na hora da colheita ou na hora de uma operação, mas pontualmente. O trabalho diário da cultura ele consegue fazer com mão de obra própria. Deixa eu te falar, Gilberto, isso é de maior importância, entendeu? E ter alguém para ser um exemplo, né? Porque ninguém quer ser o primeiro. Ninguém quer ser o primeiro. Mas, Toninho, a gente tá tendo assim uma surpresa. Eu posso falar porque a gente fez o lançamento do projeto há 2 semanas lá no Parque Exposição. E do lançamento para cá, a gente já identificou vários produtores aqui na região que não só estão interessados, como produtores que já iniciaram não o plantio, mas a organização do projeto. Porque o café Conilon aqui na nossa região, ele tem que ser irrigado, né? A gente não indica e não recomenda um plantio de café em sequeiro aqui na nossa região, porque nós temos um volume de chuva cada dia menor e mais desigual. Então já tem produtores já iniciando projetos de irrigação para fazer o plantio do café. E a gente está muito otimista, a gente acredita muito nesse projeto. A gente vê nas regiões em que foi inserido o café que a transformação econômica da região. Você vê a região assim, a gente fica deslumbrado quando você vai à região de Ipanema, Taparuba, são regiões, a região aqui de Santa Rita do Itueto, essa região próximo de Resplendor, são regiões que o café Conilon, né, que não são regiões que são regiões produtoras de café arábica, porque não são regiões com altitudes mais baixas, então são regiões que teoricamente o café é uma cultura nova, digamos de 10, 15, 20 anos no máximo para cá. Então você vê a transformação dessas regiões, é de assustar. Um impacto muito grande. Então a gente espera que daqui talvez 5, 10 anos a gente tenha aqui no Vale do Rio Doce. O tempo é curto, mas eu queria te ressaltar que você não deixe de olhar na cooperativa de leite, que ela é autorizada para ser uma cooperativa de leite e de café.
Se você não conseguir isso na cooperativa, procure o Dr. Lino. O Dr. Lino não vai ser Lino possível. vai saber. O Dr. Lino, eu não sei se o Dr. Lino ainda está vivo. Eu acho que nós já o perdemos. Já perdemos. Mas com certeza tem gente o viva registro... aí. Tem o Zé Miguel, tem o Silas. Mas com certeza, se tem o registro lá, nós vamos averiguar. E é uma boa notícia. Quem sabe, né? A gente já consiga... junto com essa transformação, caminhar também a cooperativa com toda a capacidade que a nossa cooperativa tem de apoio ao produtor. É uma das empresas, das instituições que é parceira nossa no Projeto Café. Esse produtor que a gente fez o piloto lá na propriedade dele, ele é um cooperado, ele é cooperado da cooperativa, ele é assistido pelos projetos de assistência da cooperativa. É um menino fantástico ali na região de São Vito, ele chama Leandro. Ele produzia há 3 anos, ele produzia 50 litros de leite. Hoje ele está aí já batendo os 300 litros através dos projetos de assistência técnica levado através do Senar, da cooperativa, do sindicato rural. Então, assim, como eles, a gente tem muitos produtores transformando as propriedades, transformando a vida das famílias. Então, a gente segue firme aí, que é por eles que a gente... luta todo dia aí para estar levando... Gilberto, muito obrigado pela sua presença. É muito importante de ver que existe uma renovação, né? O seu pai, o Guilherme, é uma pessoa, né, que trouxe sim, uma contribuição muito grande na cooperativa de leite, e nós temos certeza que você vai continuar com muito mais força. E queremos te agradecer. E queremos agradecer aos nossos assinantes pela audiência e até o próximo podcast. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Um abraço, uma satisfação participar aqui com vocês.